Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Os extraterrestres estão chegando? Não. Apesar de toda a campanha da mídia e de sites e YouTube e tantos outros alardearem aí, o Congresso americano que está entrevistando agora pessoas que dizem ter visto extraterrestres ou aparições de discos voadores e tudo mais, os extraterrestres não estão chegando. Os extraterrestres estão aqui há muito tempo, desde antes da criação dos homens. Eles são muito antigos, os extraterrestres, mas não são esses extraterrestres que normalmente aparecem em filmes de ficção ou no Contatos Imediatos de Primeiro Grau ou coisa assim. São anjos. São anjos. Os anjos são extraterrestres, eles não são da Terra, né? Então são extraterrestres. E eu tive oportunidade, quando eu morei na cidade de Alto Paraíso, de Goiás, de 1979 a 1981, morei 3 anos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram totalmente fissuradas na ideia de que os extraterrestres iriam salvar a humanidade. Alguns ali até se preparavam para o terceiro milênio, quando eles viriam na Terra e salvariam a humanidade, resolveriam todos os problemas da humanidade. Tinha até uma teoria de que um cometa, ou um planeta atrasado passaria perto da Terra e atrairia todos os seres atrasados da Terra para esse planeta e ficariam na Terra então só os iluminados para começar uma nova civilização. Eu nesse caso eu teria ido também junto com os atrasados, porque eu nunca fui grande coisa. E também encontrei grupos de pessoas que eram praticamente religiosas em seguir anjos, em seguir também extraterrestres, em confiar que eles seriam a solução de todas as coisas. Nós sabemos que era um grande engano. Teve até um arquiteto que chegou a construir 7 pistas de pouso em vários lugares do Brasil, uma delas lá próximo de Alto Paraíso, aguardando os extraterrestres pousarem nessa. Não sei nem se ele ainda está vivo, esse arquiteto, mas pelo jeito essas pistas nunca foram usadas e nunca receberam o pouso de naves extraterrestres. Mas eu mesmo tive uma experiência durante uma noite, quando eu viajava com a Kombi cheia de caronas de Alto Paraíso para Brasília. Às 2 da madrugada, nós, numa estrada que não passava ninguém, estrada de terra, nós vimos luzes no céu. E aí eu parei a Kombi, ficamos 20 minutos vendo luzes passando grandes, como se fossem faróis, né? Faróis de automóvel no céu, subindo, descendo para um lado, para o outro, apagando aqui, acendendo ali, e fazendo todo aquele banzé, e ficamos observando. E alguém pode perguntar, o que era aquilo que você viu? Eram discos voadores. Eram discos voadores, não no formato de um peão desses que a gente brincava quando era criança, ou de um pires, ou de um prato, mas eram luzes. Mas então você crê em discos voadores? Sim, sim. Eu creio que os anjos são capazes os anjos caídos, né, os anjos que se rebelaram contra Deus, são capazes de produzir coisas no céu para nos impressionar. É isso que fará, inclusive, o anticristo, né, que fará fogo cair do céu. E ele vai fazer toda a sorte de milagres e manifestações para enganar os seres humanos. Então, para falar um pouco desse assunto dos anjos, eu vou emprestar aqui um artigo de Algernon James Pollock, que viveu de 1864 a 1957, quando ainda não era moda, não tinha tantos casos assim de visões de extraterrestres ou de pessoas obcecadas por extraterrestres. O artigo chama-se The Nature and Ministry of Angels e foi publicado no final do século XIX, início do século XX. A tradução desse título é A Natureza e o Ministério dos Anjos. Então, como ele fez uma pesquisa bastante
completa, bastante abrangente do assunto anjos, eu vou emprestar dele o material desse artigo. Na realidade, a história dos anjos chama atenção das pessoas, e principalmente nessa época, quando existe muito espiritismo, existe muito esoterismo, existe muito espiritualismo. O mundo ficou cada vez mais espiritualizado, mas não no bom sentido, de pessoas seguindo espíritas ou supostos espíritos, né? E muitos creem nisso, muitos dizem se comunicar com anjos, se comunicar com espíritos, e se comunicar com seres angelicais, com seres espirituais. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque não é assim a aparição dos anjos na Bíblia. Pelo contrário, os anjos de Deus nunca aceitariam uma invocação humana. Se algum anjo aceita invocações humanas, eles são anjos caídos, anjos de Satanás. Então, muito cuidado com isso aí. Mas esses enganos hoje são sedutores. Então, nós temos hoje o YouTube para divulgar o máximo daquilo que Paulo alertou nas suas cartas a Timóteo, como sendo que no final muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores, em 2 Timóteo 4:1. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque virá um ataque muito grande disso, principalmente com a vinda do anticristo se aproximando. Essa figura tão sinistra da página profética. Então não vamos deixar de prestar atenção às advertências da palavra de Deus. A palavra hebraica, geralmente usada para anjo, e o seu equivalente grego no Novo Testamento, significa simplesmente um mensageiro. Da última palavra, ângelos, que é derivado do termo anjo que nós conhecemos. Às vezes, mensageiro ou anjo é usado como mensageiro terrestre comum, um ser humano que leva uma mensagem de um lado para o outro, um correio. Por exemplo, quando Jacó enviou mensageiros diante dele, em Gênesis 32:3. Os anjos não são espíritos de seres humanos falecidos. É importante ter isso em mente. Embora apareça muito em filmes, em teorias, em lendas, ao longo de toda a Bíblia, os anjos são tratados como um conjunto de seres distintos dos seres humanos. Quer eles vivam na terra, quer eles já tenham partido. Foram anjos que carregaram Lázaro para o seio de Abraão. E Lázaro ainda era Lázaro quando isso aconteceu, e Abraão ainda era Abraão, embora nenhum dos dois estivesse no corpo e os anjos fossem distintos de ambos. Ok? Em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, fica muito claro que o Senhor Jesus será revelado do céu com seus santos anjos, quando ele vier para ser glorificado em seus santos. Anjos e santos, ou seja, salvos, são nitidamente definidos como grupos separados. Os anjos acompanhando o Senhor e os santos como fruto de sua obra, em quem ele será glorificado, quando vier na sua aparição na terra. Não nos é dito na Bíblia quando e como os anjos foram criados, mas nós lemos que na criação da terra, todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso está em Jó 38, versículo 7. E quem poderiam ser esses, senão uma hoste angelical, não é? Filhos de Deus na Bíblia, apenas o Senhor Jesus é chamado de Filho de Deus, depois Adão é chamado de Filho de Deus, os anjos são chamados de Filhos de Deus, e também aqueles que creem no Senhor Jesus, que nasceram de novo, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então a criação dos anjos, tudo indica que aconteceu antes da criação do mundo. Eles formam então uma raça espiritual, porque o Salmo 104, versículo 4, citado em Hebreus 1:7, diz assim: quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma labareda de fogo. Embora os anjos sejam espíritos, isso não induz que eles sejam incorpóreos, porque a Escritura fala de um corpo espiritual. Na ressurreição, os santos, os salvos, terão corpos espirituais. Nós mencionamos isso simplesmente para mostrar que existe essa coisa
de um corpo não sujeito às limitações da nossa condição terrena. Os anjos frequentemente apareciam em forma corpórea. Nós não afirmamos que eles são corpóreos em sua natureza, apenas indicamos que eles não são necessariamente incorpóreos, não são fantasmas nem assombrações. Eles são de uma ordem superior da criação do que aquela do homem, do ser humano. Isso é provado pela declaração surpreendente revelando a verdade da encarnação, que Deus, o Filho, foi feito um pouco menor do que os anjos, Hebreus 2:9. E também pelas palavras de 2 Pedro 2, anjos que são maiores em poder e número. Então existe um número imenso de anjos, e as escrituras provam isso em passagens como essa de Lucas 2:13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Outra passagem em Mateus 26:53, mais de 12 legiões de anjos. E outra passagem, Apocalipse 5:11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e o número deles era de milhões e milhões, milhares de milhares, mais ou menos assim o versículo. Evidentemente existe uma hierarquia entre os anjos, como nós lemos com falar do arcanjo Miguel, em Daniel 10:20, sendo chamado de teu príncipe, mostrando que ele ocupava então um lugar especial em relação à nação de Israel. Nós podemos concluir então uma repartição do serviço angelical de maneira altamente organizada. Existe todo um critério, existe toda uma hierarquia. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para ministrar por aqueles que hão de herdar a salvação? Diz Hebreus 1:14. Não desprezes nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus em Mateus 18:10. Essas passagens revelam o amplo escopo do ministério angelical. Poderia esperar que isso fosse diferente, considerando que Deus não é o autor de confusão. Então, obviamente, Deus tem uma organização perfeita das hostes celestiais. Agora, quanto à aparência pessoal dos anjos, nós temos pouca informação a respeito. As imagens populares de seres femininos com asas brancas são obviamente fantasiosas. Os anjos são frequentemente mencionados como homens, nunca como mulheres. Eles geralmente não causavam surpresa por sua aparência, e às vezes era apenas pela maneira como falavam e agiam que a sua verdadeira natureza era percebida. Nós lemos sobre anjos comendo. Como e por que eles fazem isso, nós não sabemos, mas o maná é chamado de alimento dos anjos, em Salmo 78:25. Mas isso provavelmente não deve ser interpretado literalmente. O Senhor Jesus, no seu corpo espiritual, ressurreto, comeu peixe e comeu um favo de mel, em Lucas 24:43. Mas ele fez isso para tranquilizar os seus discípulos que estavam em dúvida se aquilo era apenas uma assombração. Pode ser que os anjos também comam com esse mesmo propósito, de algum objetivo muito claro. Mas como a Bíblia é silenciosa sobre o assunto, seria inútil nós ficarmos especulando aqui qual o cardápio dos anjos. Então, como eu disse no começo, a pergunta, será que os ETs vão chegar, os OVNIs vão invadir o mundo? A resposta é, não vão chegar. Eles já estão há muito tempo aqui, na forma de anjos. Claro que os anjos caídos é que se manifestam dessa maneira de ETs e discos voadores, porque eles também arrebanham para si uma multidão de pessoas que crê neles como se fosse a salvação do mundo. Uma seita que poucos anos atrás surgiu, eles acreditavam realmente nisso e até chegaram a cometer um suicídio coletivo, porque eles acreditavam que morrendo eles iriam então para um outro planeta onde iriam viver para sempre com esses ETs que teriam vindo buscá-los. Então, se você está sendo iludido e seduzido por vídeos e outras coisas, mostrando que a solução, a salvação do mundo está
em ETs, cuidado, porque realmente isso vai ser o assunto principal da mídia dos últimos dias. Cuidado, como já está sendo em alguns canais de notícia e como já está sendo na própria programação dos filmes, do cinema e da TV. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.